Olá pessoal, eu sou Carlos Armit e você está assistindo ao meu canal Astrologia Sistêmica. Estamos naquela série de vídeos sobre o ano de 2020. Eu já fiz um primeiro vídeo falando do plano geral do ano, regido pelo Sol. Fiz um segundo vídeo em que eu analiso o mapa de ingresso do Sol em Áries, no dia 20 de março. E neste vídeo aqui eu vou falar sobre o trânsito de Marte sobre aquele mapa do ingresso do Sol no dia 20 de março. Por que o trânsito de Marte? O trânsito de Marte ele é um ponteiro que vai disparando processos conforme Marte vai fazendo conjunções e outros aspectos com as posições anteriores de mapas ou eventos que aconteceram anteriormente. Nós estamos vendo aqui, muito antes de entrarmos nessa crise do coronavírus, eu já tinha lançado um vídeo lá chamado Marte na Zona de Fogo, tá? Eu falava que a hora que Marte começasse a passar pelos graus dessa conjunção em Capricórnio, onde tem Saturno, Plutão e Júpiter, iria disparar uma crise internacional. Eu estava comentando sobre isso lá, por isso que eu chamei de Marte na Zona de Fogo. Esse período que nós estamos vivendo, que vai até abril, ele representa justamente essa época da Zona de Fogo. Porém, como configura-se um mapa de ingresso agora no dia 20, na sexta-feira, nós vamos ver como é que Marte vai se comportar fazendo trânsito sobre esse mapa e quais são as datas quentes do ano, tá? Então vamos acompanhar comigo aqui. Então nós vamos voltar ao mapa que nós vimos no vídeo anterior, que é esse mapa aqui do ingresso do Sol, que eu levantei para Brasília, horário de Brasília, né? Então veja, Marte começa o ano, gente, em conjunção com Júpiter aos 22 graus. Esse 22 graus aqui de Capricórnio, ele está marcado porque foi nesse grau que aconteceu a conjunção de Saturno e Plutão lá em janeiro. Então esse grau ele tem aqui uma semente plantada dessa junção de Saturno e Plutão que fala da quebra das estruturas e da grande mutação que vai ser o ano de 2020. Quando Marte começa o ano, então ele já, no dia 20 de março, ele já aciona o gatilho para o ano todo. Então ele já chegando e já mostra que vai ser um ano de grandes transformações ao longo do ano todinho. Mas conforme ele for transitando aqui no mapa, tá? Ele vai mexer ainda mais com essas situações. Nesse momento aqui agora, nesse período que nós estamos vivendo, ele começa seu deslocamento e o primeiro aspecto que ele vai fazer é uma conjunção com o próprio, conjunção exata com o próprio Plutão aqui no dia 22, 2 dias depois do começo do ano, tá? Então aqui, nesses dias do início do ano de 20 até o final do mês, nós temos aqui a atuação de Marte com Plutão, que pode trazer tragédias, mortes, assim, em massa, a própria questão da mortalidade, que embora é baixa do coronavírus, mas isso pode mexer com algumas questões aí e envolver principalmente mudanças de estrutura, porque isso vai mexer com a infraestrutura de muitas coisas, de muitos países, de muitas regiões. Então isso pode trazer mudanças significativas. Como eu já falei num outro vídeo, o vírus em si não é ele que vai causar a morte e a destruição, mas são as fragilidades da nossa sociedade que ele vai tocar e vai mostrar o que precisa ser feito, o que precisa ser demolido, o que precisa ser reconstruído nessa situação toda, tá? Então, lógico, o que vai acontecer? No dia 29 de março, ele vai encontrar com Saturno aqui. Então, é quando uma dessas situações começa a explodir. Marte, aqui em conjunção com Saturno, fala da derrubada de estruturas, né? Que pode ser estruturas físicas mesmo, né? Barreiras, prédios, construções que vêm abaixo, que pegam fogo, que sofrem com tremor, coisas do tipo, tá? Como as estruturas das instituições, aquilo que administra, então governos, agências, corporações, empresas, então isso tudo pode passar por um grande estresse aí por conta desse posicionamento. Então isso tudo vai estar acontecendo logo na boca do ano aqui, na primeira semana do ano, na entrada do ano de 2020, porque Marte está passando na zona de fogo, como nós já previmos num outro vídeo, tá? Depois Marte continua o seu caminho e encontra a Lua aqui, ó. No dia 19 de abril, ele encontra a Lua, essa Lua que está
em quadratura com Vênus, então ele vai ativar esse aspecto aqui, que vai mexer com a economia e com o mundo do trabalho, tá? Vai mexer justamente com a questão do dinheiro, do valor da moeda, do câmbio, bolsas, e também com a cotação das commodities, petróleo, tudo isso aqui, e principalmente também com as relações de trabalho, por conta de algumas mudanças que poderão vir aí e que vão gerar muitas vezes resistências e tudo mais, tá? Então isso vai estar colocado aqui pelo trânsito de Marte lá no dia 19 de abril. Em maio, Marte chega aqui, ó. Ele faz uma conjunção no dia 16 de maio com Mercúrio. Mercúrio aqui em Peixes, que não é uma posição tão boa, porque torna o Mercúrio suscetivelmente, né, racional, suscetível aos enganos gerados pela energia negativa de Peixes. E Marte vem aqui e vai gerar o quê? Discussão, né? Marte colocado aqui é discussão, é desentendimento, é aquela pessoa que fala uma coisa e depois vai ter que correr atrás para explicar, porque vai gerar polêmica. Então, polêmicas, discussões, brigas. Também Mercúrio tem a ver com o ir e vir, então com as estradas, com o movimento. Então, nós podemos ter acidentes nos percursos, acidente de trânsito, acidente de embarcação, porque está aqui ó, no mar, né? O peixes representa o mar, então nós podemos ter acidentes de embarcação aqui também, tá? Podemos ter ressacas marítimas. Aliás, esse ano, por conta desses posicionamentos aqui, a gente vai falar bastante da questão oceânica também, tá? E depois lá no mapa de astrocartografia tem uma coisa que eu vou mostrar para vocês sobre essa questão litorânea, mas vamos deixar para aquele vídeo lá, tá? Então assim, esse Marte vai ativar aqui. Quando chegar no dia 9 de junho, ele vai atingir o Netuno aqui. Aí ele mexe diretamente com a questão oceânica, que é representada por Netuno, então nós podemos ter enchentes, nós podemos ter tsunamis, tá? Podemos ter uma série de situações envolvendo água, principalmente a água oceânica, que é o que é regido por Netuno. Mas também enchentes, de um modo geral. Inclusive ele está muito próximo a uma estrela que tem a ver com a questão de enchentes, tá? No Brasil, como vai ser meio de ano, vai ser junho, aqui não é uma época de chuvas, então provavelmente não vai ser pra gente que a gente vai ver isso, né? Mas no mundo, agora pode ter coisas do tipo assim, né? Uma barragem, uma adutora, alguma coisa que rompe que pode gerar também a inundação, né? Independentemente da questão de estarmos em época de chuva ou não. Mas esse é o momento de guardar aí esse período no dia 9 de junho, que nós vamos viver essa questão aqui, tá? Agora, o momento ápice aqui é no dia 28 de junho. Dia 28 de junho, Marte chega aqui. Ele vai fazer conjunção com o Sol, né? Ele vai ativar esse Sol do ano de 2020 aqui, né? E aí, o que está junto com essa estrutura toda de Lilith e Quiron, que eu já falei lá no vídeo anterior, né? Então, aquelas revelações que podem vir a partir da questão dos excluídos e tudo mais, pode ser ativada por esse Marte aqui, mas ele vai, vamos dizer assim, é como se ele intensificasse os efeitos desse ano. E é lógico que o Sol representa as lideranças, né, no mundo, aqui no Brasil, representa celebridades, né, representa, enfim, aquelas pessoas que têm um certo destaque na sociedade, e Marte colocado aqui, ele pode trazer à tona questões envolvendo essas pessoas. Até porque, e agora isso que eu vou falar só vale para o mapa do Brasil, porque nos outros países essa configuração meio do céu e fundo do céu é outra, mas no caso do Brasil, isso daqui, Marte chega aqui no dia 12 de julho, fazendo uma oposição com o meio do céu, que é a posição do governante. Então veja, entre 28/6, ou seja, final de junho e meados de julho, no Brasil não vai ser um tempo bom para as lideranças, seja lá quem for que esteja na liderança do país nesse momento, já que nesse ano tudo pode acontecer, tá? Então, aqui é complicado, porque a energia de Marte pode trazer não só a questão da ruptura da liderança, como a ruptura da própria governança do país, né? E da instituição de governança do país. Então nós podemos ter coisas aí, se o pessoal fala tanto de impeachment, né, aqui pode ser o início de alguma revelação, de alguma situação que venha a trazer uma tensão muito grande, a ponto de, a hora que Marte chegar nessa oposição com o meio do céu aqui, trazer uma ruptura governamental. Tá? Mas essa ruptura também poderá vir do dirigente, já que ele vai estar imbuído da energia marciana, tá? Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Marca na agenda esse final
do mês de junho e início do mês de julho, até meados do mês de julho, que aqui alguma coisa vai acontecer assim, de bastante significativo para nós no Brasil, em termos de liderança, e também para no mundo, para alguma liderança ou para alguma celebridade também. A partir do dia 10 de agosto, Marte entra na segunda zona de fogo, ou seja, ele vai ficar nesse trecho aqui do signo de Marte, ele vai estar em quadratura com essa configuração da crise atual. Então ele abre uma quadratura aqui, inclusive está em relação a ele, tá? Trazendo essa questão. Por quê? Porque no dia 10 de agosto ele volta a ficar no grau 22, mas agora no 22 de Áries, em quadratura com o grau 22, aqui onde ele começou, e que é o grau da união de Saturno e Plutão lá em janeiro. Então vai ativar de novo e aí começa a segunda zona de fogo para o planeta Marte, agora no seu próprio signo. Então ele vai estar muito mais vitaminado de energia aqui, tá? Logo no dia 16 ele vai fazer quadratura com o Plutão, né? Em questão de rupturas drásticas, irreversíveis, né? Mortes, então isso também vai ser bastante forte. E no dia 9 de setembro ele vai fazer quadratura com essa posição aqui de Saturno. Veja que Marte já está andando um pouco mais lento, né? Os aspectos, estando Saturno e Plutão muito próximos aqui, mas ele demora, né, quase que um mês para ir em questão aí de 5 graus de diferença. Por que que ele está? Porque quando chega aqui no dia 9 e 10, ele começa a retrogradar. Ou seja, em vez de ele ir embora lá para Touro e sair da zona de fogo, não, fala assim, gostei, vou voltar mais um pouquinho. Volta, né? Ele vai passar de novo, vai refazer pela segunda vez, agora em retrocesso, em movimento retrógrado, ele vai fazer de novo essa configuração aqui. Isso vai acontecer no mês de outubro, dia 1º, e dia 8 de outubro ele volta para o grau da conjunção Saturno-Plutão, grau 22, que é o grau importante. Então ele volta aqui, aí depois, em novembro, ele retoma o movimento direto, e aí ele vai passar de novo e fazer essa passagem pelo grau 22 no dia 18 de dezembro. Então, Marte visita o grau 22, né, no início do ano, certo? Aqui no início do ano. No dia 10 de agosto, ele vai fazer quadratura, né, com esse grau. Depois ele vai fazer de novo quadratura no dia 8 de outubro e no dia 12 de dezembro. Então são datas em que ele vai estar ativando o grau da conjunção Saturno e Plutão. Então datas importantes onde nós esperamos aí grandes mudanças, grandes rupturas, tá? E aí por fim ele continua seu trânsito aqui, ele vai depois fazer conjunção com Urano, isso daí já lá no início do ano de 2021, tá? E aí nós vamos ter, esperamos aqui no início de 2021, essa quadratura com Urano, vou deixar para falar mais próximo lá, porque muita coisa vai acontecer aqui e que vai, de uma certa forma, determinar essa questão. Mas uma conjunção aqui com Urano pode trazer questões assim muito de rebelião, de mudanças tecnológicas muito drásticas, tá? Enfim, é uma questão muito séria. Fato é que a zona de fogo que nós estamos vivendo agora, que vai até abril, né, do planeta Marte, depois ela volta, nós poderemos viver uma grande crise internacional entre agosto e setembro, tá? Que vai ser retomada ou ainda, vamos supor, aprofundada no período de outubro e depois em dezembro. Então, como vocês viram, Marte é um ponteirinho, ele vai passando ali, ele vai ativando certas situações aí bastante sérias, né? Então, se espera que a grande mutação do ano 2020 aconteça em eventos ou por meio de eventos que vão pegar essas datas de forma pontual e que vão aí trazer mudanças significativas tanto aqui no Brasil quanto no mundo, tá? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe o seu comentário, compartilhe nas suas redes sociais e se inscreva no canal, ativando o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.